a palavra de Deus, inspirada, inigualável, infalível, está me abençoando, vai continuar me abençoando. Eu amo essa palavra é vida, ela transforma, traz luz, traz entendimento. Eu amo a Bíblia, aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Que bom, meu irmão. O tema de hoje é o Evangelho. Diga o Evangelho. Tem alguém aqui que não sabe o que é o Evangelho? Tem alguém aqui que nunca ouviu essa expressão, o Evangelho? Bom, esse silêncio confirma que todos sabem o que é Evangelho. Amém? Posso ouvir isso, amém? Para nós termos uma certeza, pergunta para essa pessoa do seu lado aí, se tiver uma pessoa próxima a você, e o que é o Evangelho? Pode perguntar assim com bastante liberdade, amém? Você está na casa do Pai, amém? O que é o Evangelho? Nós escutamos essa expressão muitas vezes, não é? Não é, gente? Escutamos várias vezes durante o dia o Evangelho. A Bíblia, inclusive, ela começa com 4 evangelhos. Amém? Mateus, qual outro? Marcos e Atos também, né? Não, né? Então são 4 evangelistas. Diga comigo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 homens tiveram um privilégio maravilhoso. Esses 4 homens, eles contaram, com as suas palavras, não contaram tudo. Se nós juntarmos todos os evangelhos, não dá cerca de 52 dias do ministério de Jesus. Mas esses homens inspirados por Deus, diga inspirado por Deus, eles contaram a história de Jesus. Amém? Cada um contando do seu ponto de vista, da maneira como observou. Interessante que um deles não era judeu. Lucas, um dos 4, não era judeu. Ele era um gentio. Tá certo? Você está aqui? Amém? E eles contaram a respeito do nascimento, a respeito do batismo, a respeito da descida do Espírito Santo, a respeito das coisas que Jesus fez em diversas regiões. Às vezes um dizia de uma forma, o outro dizia de outra forma, mas no final tudo se encaixava e dava certo. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Diga, evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles falaram numa perspectiva quase igual, fornecendo um resumo, uma sinopse da vida de Jesus. João, diferentemente, ele falou de uma forma mais apropriada à igreja, falando das entrevistas, dos diálogos do Senhor Jesus. Quando eu tenho esse tema, o Evangelho, essa palavra "o", ela já está me sinalizando que não existe outro, certo? Está dizendo apenas um único evangélico. Amém? Quando eu falo os evangelhos, aí eu estou me referindo a vários evangelhos. Mas só existe um evangelho puro, maravilhoso, que te alcançou e faz você estar aqui nessa noite. Foi por isso que você saiu da sua casa. Amém? Por causa deste evangelho. Quer dizer que esse evangelho provoca isso? Esse evangelho, ele provoca isso. Ele é um evangelho provocante. As pessoas que o escutam, as pessoas que dão atenção ao evangelho, têm as suas vidas transformadas. Posso ouvir isso, amém? Glória a Deus. Mas por que isso acontece? Eu vou te responder dentro da Bíblia. Amém? Não é minha opinião. É o que a Bíblia diz. Você está pronto? Romanos capítulo 1, versículo 16, vai responder para você e para mim porque esse evangelho modifica, transforma, altera o curso da vida de uma pessoa. Não obstante aquilo que você era no passado, uma vez que você ouviu esse evangelho te posicionou, trouxe mudança. Amém? Você está aqui?
e você ama esse evangelho. Olha o que Paulo diz na carta que ele estava escrevendo ao povo romano, aos irmãos de Roma, no capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho. De quê? Do evangelho. Você percebe a singularidade? É um único evangelho, gente. Amém? Eu não me envergonho do evangelho. Mas por que Paulo não se envergonhava? O versículo é muito claro. Ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos parar aqui. Eu acho que já deu até para você gravar isso. Não me envergonho, vem comigo. Não me envergonho do evangelho. Ou seja, onde esse evangelho passar, tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Só que existem pessoas que gostam de adulterar, gostam de, vou usar uma palavra um pouquinho pesadinha, tá? Prostituir o evangelho. Algumas pessoas se dão o trabalho de perverter, essa palavra que eu queria, perverter o evangelho. Mas só existe um evangelho. Como eu posso saber que existe um evangelho apenas? Marcos 16:15 nos traz essa resposta. Amém? Marcos 16:15, coloca para mim, por favor, o Vinícius, ou o Henrique. Ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o quê? O evangelho. Porque só existe um evangelho. Um único evangelho. Amém? Você está aqui? Eu posso ouvir seu amém? Só existe um evangelho puro, verdadeiro e simples e que transforma. Era esse evangelho que o Senhor Jesus falou, ora, eu quero que vocês vão pelo mundo e preguem este evangelho a todas as pessoas. Eu pergunto a você, inclui crianças? Sim ou não? Inclui adolescentes, jovens, pessoas da meia idade, da terceira, idosos, toda criatura. Amém? Coisa boa, não é? Então você já sabe o que é evangelho. Paulo ensinou, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. São as boas notícias. Diga boas notícias. Diga de novo, boas notícias. Boas novas. Para um doente, qual seria uma boa notícia, gente? Cristo é aquele que cura. Eu sou o Senhor que te sara. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Isso é ou não é uma boa notícia, gente? Esse é o evangelho. Nos dias 29, 30 e 31, não é isso, Valdemir? Esse evangelho vai estar sendo pregado aqui a pessoas doentes. E essa semana Valdemir postou nos nossos grupos uma pessoa que esteve aqui conosco, além de outras muitas, que deu um testemunho muito forte sobre uma cura que ela recebeu aqui. Amém? Diga, eu amo o evangelho. É bom demais, não é bom esse evangelho? Esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do vizinho, do colega de trabalho. Esse evangelho é o poder de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos dar uma olhada aqui em que diz Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha o que está escrito. É Paulo de novo falando. Amém? Veja o que Paulo diz. Admiro-me. Você sabe que é uma pessoa admirada, não sabe? Uma pessoa perplexa. Eita, rapaz. Eu estou admirado. Com o que ele estava admirado? Eu estou admirado que vocês quem? Os irmãos da Galácia, das igrejas da Galácia. Paulo está escrevendo uma carta para eles e dizendo o seguinte: eu estou admirado, perplexo,
extasiado com vocês. Por quê? Porque vocês estejam abandonando, diga abandonando, tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Para que eles estavam abandonando? Para seguirem outro evangelho. Não é sério? Tem gente que tenta prostituir, adulterar, mostrar um outro evangelho, um evangelho de facilidades, um evangelho às vezes com a cara bonita, um evangelho que vai até te atrair, pode até começar tudo muito bom, mas o evangelho de Cristo é aquele que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Nós não podemos nunca, jamais, acrescentar coisas, como diz o pastor Wellington, romper o lacre daquilo que já está na palavra. O evangelho transforma. E eu quero te mostrar uma transformação poderosa demais na palavra que está escrito no Evangelho de João. Capítulo 4. E o versículo 1. Olha o que diz o Evangelho de João. Capítulo 4 e o versículo 1. Veja como é importante demais esse Evangelho. Versículo 1 diz assim: quando Jesus ficou sabendo, isso quer dizer que ele não sabia tudo, ok? Ele se humanizou. Então, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da onde? Saiu da Judéia, né? Presta bem atenção. Saiu da Judéia e voltou novamente para onde? Para Galiléia. Deixa eu te perguntar. Nós estamos em Resende. E eu quero ir para a Volta Redonda. Existe uma maneira de eu ir à Volta Redonda sem passar por Barra Mansa? Sim ou não? Tem gente fazendo sinal aí, que sim, que não. Como é que é? Tem jeito? Olha lá, a irmã está falando lá. Se eu pegasse o microfone desse aqui, eu já ia ouvir aí o GPS bem bacana aí, né? Talvez se eu passasse, ao invés de entrar em Barra Mansa, né? Acho que é isso que você está querendo dizer, né? Eu passo pela Dutra, né? Tem outro caminho? Amém, tem outro caminho aí, tá certo. Hein? 2 caminhos, enfim. Se eu for para a Volta Redonda e entrar em Barra Mansa, eu passo por toda a cidade, certo, gente? Isso ali para Bocaininha, tem um outro lugar que é a Cotiara, aí eu entro lá por dentro da cidade, vou passando dentro da cidade na Joaquim Leite, estou passando dentro de Barra Mansa até chegar em Volta Redonda. Se eu quiser fazer não quero passar dentro de Barra Mansa, eu vou ter que permanecer na Dutra, certo? E entrar lá em cima, lá pelo Belvedere. Estou certo, gente? É isso? Ok. Qualquer dúvida no final do culto, eu estou aí. Bom, então a forma de eu chegar a Barra Mansa, a Volta Redonda sem passar por Barra Mansa seria essa. Jesus estava na Judéia. Queria ir para Galiléia. Havia 2 caminhos. Havia 2 rotas. Uma durava 3 dias, outra durava 1 dia. Se você quisesse chegar com mais pressa, claro que você adotaria a rota mais curta. Eu trouxe até um mapinha, você tem, Vinícius? Joga um mapinha aqui para a gente mostrar aqui, para ficar bem claro para você. Veja, Judéia, e ele queria ir lá para Galiléia, certo? O racional, o natural, era Jesus atravessar pela Samaria e pronto, chegou na Galiléia. Não é isso? Mas os judeus não faziam isso. Um judeu jamais faria isso, passaria por Samaria. Como eles faziam? Eles simplesmente atravessavam o Rio Jordão, esse filete que está aqui é o Rio Jordão, tá certo? E dava a volta lá na Galiléia. Chegava lá pela Galiléia. Levava muito mais tempo. Havia uma razão, uma explicação por que o judeu não fazia isso. Porque judeu e samaritano não se combinavam. Pelo contrário, eles se odiavam.
Eu não sei se você lembra, mas certa vez Jesus mandou os seus discípulos à cidade de Samaria e eles negaram. Não, aqui não. Alguns dos discípulos se levantaram e quiseram falar com Jesus: o Senhor quer que a gente desse fogo do céu nesse povo? Havia uma animosidade, havia uma inimizade, havia um ódio, um ressentimento, um rancor entre os judeus e os samaritanos. Mas nesse dia aqui, Jesus falou algo muito importante. Volta ao versículo, Vinícius. João 4:1, vamos seguindo, por favor. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos que Jesus, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. Continue. No entanto, leia isso comigo. No entanto, gente, vamos mais animação. No entanto, pronto. Toda necessidade precisa ser suprida, não é? Havia uma necessidade que ele passasse por Samaria. Talvez isso trouxe um choque aos discípulos. Mestre, nós vamos para a Galileia, mas o senhor tem certeza, mestre, que o senhor vai nesse caminho, nessa rota? Era necessário que ele passasse por Samaria. O Evangelho é o poder de Deus para quebrar barreiras raciais, culturais, de quaisquer posição. Diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus. Amém? E ele vai entrar em ação aqui nessa passagem de uma forma poderosa demais. E o que aconteceu? Vamos continuar a passagem. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar. Lá no Antigo Testamento, essa cidade chamava Siquém. Lá no Antigo Testamento, esse lugar onde Jesus havia chegado, era aquele mesmo lugar onde Jacó, depois de encontrar com seu irmão Esaú, ele compra um terreno e se instala e passa a morar ali. Era esse mesmo lugar, há 700 anos atrás, aproximadamente. Ok? Jesus chega neste lugar e veja o que acontece. Perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. É João que está falando. Havia ali o poço de Jacó. Diga, poço de Jacó. Isso quer dizer que não havia sistema de água encanada. Não havia água das agulhas negras. Ou outro lá em Volta Redonda é Sai, né? Acho que é Sai, é isso mesmo. Não havia isso. A água não chegava em casa, na torneira. Então o que precisava ser feito? As mulheres, era um trabalho das mulheres, elas precisavam ir até o poço. Homem não ia. E o que aconteceu é que Jesus, como estava humanizado, ele sentou-se. Diga, sentou-se. À beira do poço. Que poço? Poço de Jacó. Por que ele sentou? Porque estava cansado. Há uma canção que diz: cansado da viagem, seguiu Jesus. Tu lembra, né? Da nossa época. Lembrou. Já veio cantando, né? Então ele sentou-se naquele poço. Como Deus é lindo e como o Evangelho é maravilhoso. Havia um propósito em tudo aquilo. Há um propósito para você estar aqui, sabe? Foi à toa que você foi alcançado, que você nasceu na nova aliança, que você faz parte da geração da colheita. Deus tem muita expectativa sobre você. E sobre mim também. E quando Jesus senta, então, ele vai começar um diálogo, uma conversa. Ele vai travar um ponto de contato. E olha o que diz. Isso se deu por volta de que hora, gente? Algumas Bíblias devem estar na hora sexta. Não é? Isso se deu por volta de meio-dia, mas espera aí, buscar água, estar sentado ali, naquele sol escaldante, perto do meio-dia, estava muito quente. E o que aconteceu? Nisso veio uma mulher samaritana. Qual é o nome dela? Não sabemos. Nunca saberemos até que cheguemos ao céu. Veio uma mulher samaritana.
Então o que ia acontecer ali naquele poço era o encontro de um judeu, Jesus, com uma mulher samaritana. E eles, os judeus, não conversavam. Lá atrás, no passado, eles até rejeitaram a oferta dos samaritanos para reconstruir o templo. Os samaritanos chegaram: nós queremos ofertar no templo. Eles disseram: não, de vocês nós não recebemos não. Vocês são judeus misturados. A história é um pouquinho longa, não é? Eu não vou me atentar a todos os detalhes para mim ganhar um pouco de tempo. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Você tem um detalhamento de tudo o que aconteceu para ver essa animosidade entre judeus e samaritanos. Você está aqui? Amém? E essa mulher veio tirar água. Jesus então lhe disse: bebe um pouco de água. Ele não podia pedir aos discípulos, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus colocou eles também em teste, porque eles eram judeus e iam entrar na aldeia dos samaritanos. Jesus ficou ali com aquela mulher sozinho, ok? E veja o que vai acontecer. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, quando ouviu aquele pedido de Jesus pedindo água, ela diz o seguinte: como o Senhor, sendo judeu, como é que ela sabia que ele era judeu? Talvez pela voz, pela aparência, seu modo de vestir, certo? Como você, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Há um tom aqui de uma certa rispidez, não é? Há um tom aqui de uma depreciação. Será que o senhor não está vendo que eu sou samaritano e o senhor é judeu, não? Mais ou menos assim. Você está aqui, está entendendo? Vamos ver o que acontece. Ela perguntou isso. Aí João está escrevendo, né? E João está explicando. Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Colocou um ponto final. Jesus ouviu o que a mulher falou e respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Em outras palavras, se você soubesse quem eu sou, ia ser bem o contrário, você que ia me pedir água. Só que não é essa água parada aí não. Eu lhe daria água viva. Amém? Irmãos, eu quando estava lendo essa passagem, eu entrei dentro da Bíblia. Falei: Espírito Santo, me leva lá perto desse poço. A sabedoria de Jesus, gente. A sabedoria de Jesus é algo poderoso demais. Forma simples. Querendo quebrar aquela barreira. Aquele ódio. Até hoje tem pessoas que não se conversam por tanta bobagem. Não é, gente? Eu conheci ano passado um indivíduo que estava sem conversar com o próprio irmão há 20 anos por causa de time de futebol. Já conheci pessoas que não se conversavam dentro da sua própria casa. Jesus disse lá atrás, era necessário que ele passasse por Samaria. E ele está ali trabalhando na vida daquela mulher odiada, uma mulher desprezada, porque uma mulher que comparecesse ao poço naquele horário, ela estava fugindo de um horário em que ela poderia vir com outras. Amém? Posso ouvir seu amém? Então ela estava fugindo, ela estava querendo ir pegar água meio que em secreto, ela não estava preocupada se era aquele sol escaldante, porque ela era uma mulher desprezada. Um dia nós também fomos desprezados. Um dia alguém olhou para nós, para você, para mim, e nos desvalorizou, nos humilhou de alguma forma. Mas aqui está o Evangelho alcançando toda e qualquer pessoa.
Por isso que na sua semana, que vai começar a partir de hoje, a partir de amanhã e nos próximos dias, domingo nós teremos o culto da amizade. Pode trazer aquela pessoa mais, aos olhos das pessoas, mais indigna. Tragam visitantes para o culto de domingo, que é o culto do Viva Amizade. Amém? E Jesus então continua a conversa com essa mulher. A mulher disse a ele: Senhor, o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde é que o Senhor consegue essa água da vida? Puxou a atenção dela, né? Ela já caiu para dentro da conversa com mais interesse. E o que vai acontecer? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com os seus filhos e o seu gado? O senhor está achando que o senhor é quem, hein? O senhor é maior do que Jacó, é? Jacó, eu sei que ele fez o poço, ele abriu, ele favoreceu a família dele. O senhor acha que o senhor é maior que ele? Qual foi a resposta de Jesus? A gente só está lendo, né, gente? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Não é isso que acontece? Você bebeu água quando saiu de casa, de manhã, durante o dia. Não sei se bebeu aqui na igreja, aqui nós temos uma boa água. Amém? Você sente sede novamente. E quando você sente sede, já é até uma apelação, segundo ensina aí as pessoas. Você tem que beber antes de sentir sede. E Jesus está explicando para ela: peraí, essa água que você está tirando aí, você vai ter sede novamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vamos lá, Henrique? Mas quem beber? Aí eu queria que você me ajudasse nisso. Lê comigo. Mas quem beber? Opa! Se alguém não vai ter mais sede, é porque a fonte muda de lugar. A fonte vem para dentro. Amém? A fonte vem para dentro. É a única maneira de eu não ter nunca mais sede. Mais na frente ele vai dizer, né, sobre rios de água viva. Uma fonte de água viva. No capítulo 4 ele fala fonte de água viva. No capítulo 7 ele fala de rios de água viva. Amém? Vamos continuar, irmãos. Você está aprendendo alguma coisa? Amém? Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Por isso que quando eu não era cristão, eu estava lá no mundão, eu queria sair na noite, eu queria ir para gandaia, eu queria farriar, eu estava querendo algo que saciasse a minha sede. Amém? Acho que com muitos de vocês era assim também. Não era assim? E o que aconteceu? A mulher então falou: essa água aí que o senhor está falando então, Senhor, eu quero, me dá dessa água. Mas vai entrar aqui um dom do Espírito sobre a vida de Jesus. O capítulo 61 de Isaías diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Depois, mais tarde, ele em Lucas 4, ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. E ele diz tanta coisa. E naquele momento que a mulher samaritana pede a água, o que é que Jesus diz? Vai lá, chama o teu marido e vem cá. Que coisa, né? O que tem a ver a água com o marido da mulher samaritana? Mas é como eu disse a você, um dom da palavra do conhecimento. Esse dom está disponível hoje. Esse dom, o Espírito Santo distribui e manifesta sobre a igreja. E não somente esse. Dom da palavra de sabedoria. Dom de discernir os espíritos. São os dons de revelação. Os dons que revelam alguma coisa. E esse dom estava sobre ele, e ele operou nesse dom. Chama o seu marido e vem cá. Quando Jesus disse isso, a mulher então, o que respondeu? O que aconteceu em seguida?
que aconteceu? Não tenho marido. Volta um pouquinho. Isso, não tenho marido. Respondeu. Jesus então falou o quê? Você disse bem. Continua. Você falou corretamente ao dizer que não tem marido, porque tivestes quantos? E o que tem? E o que tem agora? Não é teu. Você imagina o impacto que isso causou naquela mulher naquele momento. Deus pode revelar coisas? Pode. Deus não é fofoqueiro, tá, gente? Deus não. Mas Deus pode revelar muitas coisas. Deus tem feito isso na história da igreja de uma maneira tão poderosa. O Deus que revela coisas grandiosas. A meu respeito, a seu respeito. Mas sempre será para um fim proveitoso. Amém? Sempre será para uma finalidade específica. Um fim proveitoso. Nunca para humilhar. Sempre para um fim proveitoso. E quando isso acontece, o fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. E vamos continuar, o que acabou de dizer é verdade. A mulher diz, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Eita, ninguém sabia disso. Só o Senhor mesmo. E ali vai começar um diálogo de uma barreira religiosa, onde aquela mulher estava confusa, assim como os demais samaritanos. Ela começa a perguntar a Jesus, olha, eu quero saber, os nossos pais diziam que era para adorar aqui, outros diziam que era para adorar lá em Jerusalém, nesse monte, como é que eu faço? E aí Jesus vai falar uma coisa que serve para todos nós da nova aliança. Vamos lá, Henrique, Vinícius. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, está falando de você, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? A salvação, o conhecer Deus, se dá no espírito. Paulo escreveu, ele disse, olha, as coisas do Senhor são sobrenaturais demais. O homem natural, ele não entende, ele não consegue discernir. Mas o que é espiritual, esse discerne tudo. E o que eu faço com a minha mente? A sua mente é para você compreender. Mas a revelação da salvação é no teu espírito. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não precisa colocar, Vinícius, que é para nós renovarmos a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Amém? Mas a revelação da salvação sempre foi, sempre será no Espírito. Por que no Espírito, Carlos? Porque é aí que ele te alcança, na linguagem dele. Deus é Espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos continuar. Estes são procurando. Diga, já encontrou. Não é? Você não é um adorador? Você não adora? Dentro do carro? Na rua? Aonde você estiver? Não é só na igreja. Aqui nós temos um espaço reservado para a gente levantar as mãos. Somos juntos, somos de uma só fé, somos uma família. Mas quando termina o culto, a sua adoração continua. É uma vida de louvor. Amém? E a coisa continua, vamos continuar mais um pouquinho. Vamos mais. A mulher disse, eu sei que o Messias vem. Presta agora atenção. Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. A conversa está boa, né? Quando ele vier, ele nos explicará
tudo. Segura aí. Que resposta, não é? Eu vou deixar você admirar essa resposta. Sou eu. Eu sou. Você está diante dele. Estou na sua frente, a poucos metros. Que resposta linda e maravilhosa. Eu sou. Moisés lá atrás perguntou: Senhor, qual é o teu nome? Como é que eu faço? Diga que eu sou. O eu sou. Sou eu que estou falando com você. Eu disse a você que o Evangelho traz um impacto. Eu disse a você que o Evangelho provoca alguma coisa nas pessoas. É impossível, diga impossível. Impossível alguém ouvir o puro Evangelho, dar atenção e não ser provocado a fazer alguma coisa. Amém? O que ela vai fazer? Vamos lá, Vinícius? Naquele momento, os seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com a mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes ou por que está conversando com ela? Vamos mais? Então, diga então, deixando o seu cântaro, meu Deus, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, largou o cântaro, gente. Eu imagino naquela planície, a mulher largando o cântaro, eu vou contar para quem? Para o povo, mas espera aí, o povo odiava ela. O que importa agora? Importa a revelação que eu tenho dentro agora. Agora eu sei quem eu sou. Amém? Quando a gente diz algumas frases aqui, não é frases de efeito, não são bordões, são coisas que Deus, inspiradamente, coloca dentro de nós. Diga eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Que importa agora o samaritano? Eu vou falar para eles, eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Messias. Não teve tempo de fazer rema. Não é? Mas ela foi. E vamos ver o que acontece, gente. Meu Deus. Venham ver. Olha a pregação dela. Venham ver. Um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo, gente? E o texto continua. Então, de novo esse então, gente. São reações. Por causa disso, então saíram da cidade. Meu Deus. Que rebuliço. Que avivamento. E foram até onde ele estava. Vamos continuar? Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Rabi, come alguma coisa, Rabi. O senhor está aqui sem comer. E o que acontece? Ele, porém, lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, seus discípulos disseram uns aos outros, de acordo com o entendimento deles, né? Será que ele trouxe alguma comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Agora você entende porque Paulo mais tarde disse, eu não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra a carreira, o ministério. Paulo disse certa vez, escrevendo uma carta, eu fui separado para o Evangelho. Em algum lugar da Bíblia você vai encontrar que Deus confiou aos homens, a nós, o Evangelho. Os anjos não podem descer aqui e pregar o Evangelho. Isso precisa ser feito e será feito através de nós. Como o pastor bem disse no início do culto, né? Parabéns aos irmãos que estavam no evangelismo. Estavam prontos. Semeando. Ah, não houve 30 conversões. Que importa? Estavam no local. O evangelho foi confiado para você. Diga essa pessoa que está do seu lado assim, o evangelho foi confiado para você. Se parar em você, se parar em mim, não está funcionando. Ele precisa seguir o seu curso.
Se daqui a 100 anos Jesus não vier, eu não vou estar mais aqui. E muitos de vocês. Não estou sozinho não, tá? Se ele não vier daqui a 100 anos, vai ter alguém aqui, gente? Desse grupo aqui? Não vai. Mas você acha que vai parar a pregação do Evangelho? Não. Deus tem os seus exércitos. Deus está levantando uma grande geração de honra. Jovens afogueados. Jovens cheios do Espírito, da palavra do fogo. Né? Cabe aqui dizer a você, leia aquele livro, sai frieza. Amém? Nós já estamos exportando, entre aspas, exportando adolescentes que vão para a faculdade já com rema pronta. Cadê seu amém? Eles sentam aqui, ó. É uma turminha aqui, ó. Fica aqui nessa primeira cadeira. Eu fico olhando eles aqui e fico olhando. É a primeira leva que vai para a faculdade com rema feito. É a importância do seu trabalho. A importância de você estar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque é notório, é nítido. Quando alguém é apaixonado pelo que faz. Quando alguém tem um brilho nos olhos pelo que faz. Cada um no seu chamado. Sem competição. Sem disputa alguma. Cada um no seu chamado. Cada peça do corpo, cada engrenagem funcionando bem. Paulo usou o corpo para exemplificar a importância de todos nós juntos. Você talvez seja o pé, outro é a mão, outro é os cílios. O que importa é que somos membros do corpo de Cristo. O que importa é que o Evangelho está prosseguindo na sua caminhada. E vai a todas as nações. Como assim? Jesus quem falou. Que o fim não viria sem que esse Evangelho fosse pregado a todas as nações. Está sendo pregado agora em outros lugares, outros países. Púlpitos estão sendo agora, pessoas sendo ministradas pela palavra, como nós estamos aqui. Eu quero te estimular nessa semana, você pregar um pouco mais desse Evangelho. Nós vamos botar força para esse culto viva amizade. Diga culto, viva a amizade. Mande um zap, mande uma mensagem. Amém? Se for preciso colocar cadeiras brancas aqui, além dessas nós vamos colocar. Você vai lembrar dessa ministração. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Mais à frente aqui, essas pessoas que foram convidadas pela samaritana, eles falaram, quer saber de uma coisa? Não é pelo que você diz, mas não. Nós mesmos ouvimos dele e cremos. Você acha que parou aí, gente? Vamos para Atos capítulo 8 e aí eu começo a encerrar. Vamos para Atos capítulo 8. E nós vamos encontrar um irmão abençoado lá colhendo dessa plantação de Jesus. Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, mas exceto quem? A turma da linha da frente. Saulo começou a perseguir a igreja, achando que estava certo. E ele começa a provocar uma perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. O que é disperso? Espalhados. Ok? Chegou Saulo. E Saulo é bravo. E as pessoas foram dispersas pelas regiões. Da onde? Samaria, hein? Vamos mais um pouquinho. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Esse capítulo está encerrando a contar a história de Estevão e começa a história de um outro homem. Continua. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Os que haviam sido dispersos faziam o quê? Pregavam a palavra, o evangelho, por onde quer que eles fossem. Amém? O que vai acontecer? Filipe, diga Filipe, foi aonde? Aonde o mestre já tinha ido. O mestre já tinha colocado trator lá na cidade. Já tinha pavimentado tudo. Chega Filipe.
um diácono da igreja, fiel. Começou no diaconato, né? E agora ele estava numa outra fase da vida dele. Você também vai passar por fases. Você vai entrar em outras fases. Mas tudo segue o curso do Espírito Santo. Não precisa queimar largada, queimar etapa. Deixa o Espírito conduzir. Fica sensível, fica atento. Filipe ficou. E o que aconteceu? Ele foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Anunciar o Cristo é pregar o Evangelho. Posso ouvir seu amém? É pregar o Evangelho. E o que aconteceu com a pregação do Evangelho? Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos, é isso mesmo que você está lendo aí? Então lê para mim. Espíritos imundos saíam, ou malignos, tá? Saíam de muitos dando gritos. Filipe começou a causar ali um reboliço, um avivamento estava acontecendo ali, porque a palavra havia sido plantada naquelas pessoas. E eles também viam e davam atenção ao que Filipe estava pregando. E aí o que acontece? Paralíticos. Todos sabem que você é paralíticos, não é? Pessoas que não podem andar. O Evangelho põe essas pessoas em movimento. Amém? Eu creio nisso. Eu creio. Creio no novos nascimento. Creio em Deus fazendo coisas extraordinárias. Mas a igreja não pode parar de pregar o Evangelho. Você não pode. Quando eu falo igreja, eu estou falando de você e de mim. Porque nós somos igreja. Diga, eu sou igreja. Nós não podemos parar. Amém? Nós precisamos usar todas as ferramentas desse tempo, dessa época, para pregarmos o Evangelho. Alguns lugares vão ser vedado a nós a possibilidade talvez de fala. Vamos pregar com a vida, com o testemunho. Amém? Não é isso mesmo? Pedro ensinou que mulher consegue ganhar marido até com a boca fechada. Olha só. O Evangelho é poderoso demais. E o que acontece? Vamos continuar ali. Assim houve grande alegria naquela cidade. A oposição se levantou. Sempre vai ter oposição. Quando nós trabalhamos com a palavra da luz, sempre vai ter oposição. Na sua vida pessoal, você veio para a luz. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Então sempre teremos oposições, críticas. Bem-vindo, viu? Bem-vindo a trabalhar com crítica. Às vezes você deu o seu 100%, mas isso assim, você poderia ter assado e cozido e frito e desse jeito e tudo. E críticas vêm, gente. Amém? Então perseguições se levantam, oposições se levantam frente ao crescimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você está num bom lugar. Você tem uma boa palavra. Quem roda mais do que nós aí, mundo afora, não é? Que está passando por outras nações, sabe o quanto nós, brasileiros, quanto nós desse ministério, eu posso falar desse ministério com toda alegria, com toda tranquilidade, você também, eu posso testificar isso no seu coração, a sua vida está mudando, meu irmão. Você está crescendo, você está avançando, você tem uma qualidade, você não é ensinado de uma forma dominadora, ninguém é seu dono, não. Você está crescendo porque você está dando atenção a essa palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus, e esse ouvir é um ouvir contínuo. Amém? Queria chamar o louvor para cá. Eu queria que você nessa noite, você saísse daqui nessa noite, valorizando o bom evangelho que te alcançou. Esse evangelho que provoca mudança. Esse evangelho que provoca transformação. E nós vamos fazer agora aqui juntos, como igreja que somos, nós vamos orar pela agenda nossa da semana. Por tudo aquilo que a gente vai passar.
Eu sei que você vai trabalhar, eu sei que você vai estudar, eu queria que você ficasse de pé. Eu sei que você vai estar envolvido em negócios, eu sei que você vai encontrar e tratar de coisas, alguns vão fazer prova, alguns estão de férias. Eu queria nesse momento, com a ajuda do pessoal do louvor, eu queria que você orasse pela sua agenda, pela nossa agenda, pela agenda da igreja. Eu queria que você de fato realmente apresentasse todos os seus cuidados, de amanhã, de terça, de quarta, tudo ao Senhor. Esse é um momento que já estava no meu coração. Antes de ministrar a palavra nessa noite, eu já intencionava fazer isso. Trazer você para esse momento de oração. Trazer você para esse momento de apresentar a sua agenda. Jesus foi num dia específico, um dia certo, para alcançar aquela mulher com um problema que estava durando cerca de 700 anos. Mas teve um dia que ele falou: hoje é o dia de quebrar a barreira da separação, a barreira do ódio dos judeus, do samaritano. Hoje eu vou resolver isso aqui, e vai ser por meio da palavra, por meio do evangelho. E esse é o meu momento, de nós nos curvarmos a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser ajoelhar, você pode, tá? Se você quiser se ajoelhar, você pode. Você é um livre nessa noite. Mas não fique aqui olhando o pessoal cantar, tocar. É o seu momento. Não se distraia. A unção está aqui. O poder de Deus está aqui para te capacitar para coisas que você está projetando, coisas que você está dizendo assim: na minha força não vai, na minha força não vai dar. É o seu momento. Há uma unção fresca e específica nesta noite. Pode apagar aqui para mim, por favor? Eu quero te dar total liberdade. Conta para Ele a sua agenda. Aquilo que está querendo mexer na sua ansiedade. Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você tem liberdade até para orar aqui na frente, aqui. Você pode vir aqui à frente, você pode andar, você pode sair do seu lugar. Ei, está na casa de papai. Usa da liberdade que você tem. Usa dessa liberdade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação é libertação. Salvação é proteção. Salvação é cura. Salvação é prosperidade. Salvação é sozo. Isso. Use da liberdade. Enquanto o louvor ministra essa canção, aproveite e entre no Santo dos Santos. Use o seu acesso. Você já é amado.
honra o que você faz. Você está honrando seus pais. É impossível que você não vá colher disso. Amém? É impossível você não colher dessa honra. Aleluia, levante a sua mão, exalte Ele, exalte a palavra. Aleluia. Aleluia, cante ao Senhor.
Aleluia. 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 É nesse ambiente que os problemas caem por terra. É nesse ambiente que a doença tem que sair. É nesse ambiente que você é fortalecido, cheio da palavra, cheio do Espírito. É nesse ambiente que as coisas travadas se destravam. É nesse ambiente de valorização da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é um ambiente onde o Espírito Santo encontra lugar para resolver aquilo que está pendente, aquelas pendências que incomodam. Ei, é nesse ambiente de exaltação a Ele. Você está dizendo que Ele é tão grande. Isso quer dizer que você está falando os seus problemas são minúsculos perto da grandeza dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus. Eu não sei se tem alguém entre nós aqui que ainda não fez essa decisão tão importante de receber Jesus. Esse Jesus que transforma vidas. Se você está nessa situação, se você nunca fez isso, eu quero te abrir a oportunidade para você fazer isso aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Enquanto está permeando esse som gostoso, esse som de louvor, você tem liberdade para só fazer um sinal, de onde você estiver, se você deseja receber Jesus, é só levantar a sua mão. Todos salvos? Eu também posso orar por você nesta noite, por aqueles que estão com alguma enfermidade. Há uma unção do Espírito, onde o Evangelho chega, doença tem que sair, doença tem que ir embora. Não importa se você é um jovem, um senhor, uma senhora, se você precisa de oração por cura do seu corpo físico. Ei, é agora. Pode fazer um sinal e eu vou até você. Eu oro junto com você. Amém? Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ei, eu já experimentei de cura na minha vida. Nem vem me dizer que não funciona, porque eu sei que funciona. Quantos creem assim? Funciona, a palavra funciona. Aleluia, você vai ter uma ótima noite, você vai chegar bem na sua casa. E nós vamos encerrar com essa canção ainda, cantando mais um pouquinho. Exalte Ele, a sua palavra.